Muitas vezes aqui nós falamos de encosto. Aliás, nós falamos até bastante, meu especialista em encostologia, né? A gente conhece bastante aqui também de zecologia. E até tenho aqui um manual, que vocês quiserem vender, Panorama. É o único livro que eu vendo aqui. Você paga, quanto mais besteira você faz, mais você tem direito a comprar o livro. Ele não é por dinheiro, é por quantidade de besteira que você faz na vida. Panorama do conhecimento, como não se achar com conhecimento, essa da época que eu não tinha barba. É um negócio meio estranho. Vai começando. Era um encosto. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de mentores. E são muitas variáveis. Não dá para falar de todos, não dá para falar de tudo, não dá para saber tudo. A gente já deu uma noção do que a gente vê, do que a gente estuda. Tá? É impossível categorizar todos os lugares, mas dá para a gente dar uma olhadinha. Normalmente são sutis, são calmos, tá? Eles chamam pouco atenção, trabalham na surdina, no invisível, fazendo bem. Mentor, sabe um médico? Um médico já viu quando tem aquelas propagandas ruins, né? Às vezes, muitos médicos aprontam, que bate o ponto, que não atende corretamente, que tá mal. Mas notícia ruim, ela corre rápido, só. Que é a mesma coisa. A maioria dos médicos trabalha incansavelmente. Não chama atenção porque não fazem nada errado, são discretos, fazem o trabalho deles ali direto, como os outros enfermeiros, todos o pessoal da área de saúde e todas as pessoas que ajudam, não só a da área de saúde, mas como no mundo, as pessoas chamam pouco atenção. E elas são quietinhas ali. O bem chama pouco atenção. Às vezes ele ainda é na nossa sociedade um exemplo não muito observável. Nós nos indignamos, somos muito mais indignados do que voltados a demonstrar boas ações e está tudo bem. É a mesma coisa de quando alguém está fazendo alguma coisa, acontece um acidente, todo mundo passa, fica olhando, tá? E nós somos mais locais. Então o mentor ele é quietinho, tá? E por isso que às vezes o encosto chama mais atenção. A gente vai entender mais ou menos quem são, o que são, como é que se dividem eles. O que eles fazem, a gente sabe mais ou menos, mas mesmo assim a gente vai falar. Não é um processo hierárquico, apesar da hierarquia, vai aparecer aqui inevitavelmente. Vamos ver primeiro o conceito de mentor. Aqui está uma análise detalhada em que lugar. A essência da mentoria, o Dalai Lama fala o seguinte: o mentor espiritual autêntico é definido como um ser que já percorreu o caminho interior. Vê que legal. Possui realização direta dos ensinamentos. Nós vamos pegar os conceitos, daqui a pouco a gente vai dividir. Manifesta compaixão, alguns, dependendo do nível, incondicional. Não precisa ser, tem mentores de alto, baixo e médio nível, a gente vai ver já já. São pessoas boas, que já começaram a entrar na ideia de que conseguem ajudar o mundo, né? Que conseguem fazer alguma coisa, mesmo não sendo perfeitos. Eles sabem que não são. Para encontrar, até porque você chega num ponto, você enxerga outro. Só não consegue enxergar um ponto aquele que se acha está cego, porque aí começa a se achar importante. Aí está bem longe da mentoria. O verdadeiro mentor espiritual não busca seguidores, mas despertar da consciência. O Shogyan Trungpa, no livro O Papel do Mestre Espiritual, ele diz que o mentor espiritual é um ser de espelho cristalino, de verdadeira natureza de compreensão de também ser um discípulo, um aprendiz. Ele atua como catalisador, enfim, tem vários o guru e discípulo de, não sei se você sabe quem é, o Swami Vivekananda, eu não sei se você já ouviu falar, uma das poucas coisas que eu gosto de falar aqui, eventualmente eu coloco, para fazer a gente pensar, tá? O Vivekananda foi um discípulo do Ramakrishna, que viveu nasceu em 1800 e pouco, acho que até 1902, se eu não me engano, e ele é esse cara aqui, ninguém menos que o Wagner Borges. Se você procurar direitinho, você vai ver que eles têm, além de várias outras ligações, uma determinada e curiosa aparência muito interessante, como fica parte dela. Quer dizer que você, Saulo, feio na outra vida? Mas o Wagner também não veio exatamente, pode até a alma, pode até estar boa, mas o corpo é um corpo de pudim, gostoso.
Então ele falava aqui que é um canal vivo da tradição espiritual. Ele possui autorização legítima da sua linhagem, demonstração de realização pessoal mínima, ele não chama atenção para isso, tá? É mais pelos valores, as questões exemplares. Mantém conduta ética muito próximo da perfeição, por vezes impecável. Eu vou repetir, quem falou isso aqui foi o Wagner Bode na outra vida, tá? Mantém conduta ética impecável. Não engana, não mente, não passa para trás, não mantém a consciência em paz, porque ele todo dia vai dormir com ele mesmo, né? E para dormir com você mesmo, você tem que estar com uma certa paz. A ciência da mentoria espiritual fala que aí tá, cara, tem um monte aqui, tá? Aspectos da mentoria sagrada, eles têm demonstração de amor condicional. Então, o mentor é um cara harmonizado, como você está falando, uma pessoa que alcançou um nível legal de paz interior. Então, você começa a ver que é uma pessoa que se está apta a ajudar a gente, às vezes em pontos diferentes. Por exemplo, você tem mentores médicos, que eu vou ver aqui. Você tem mentores especializados em projeção astral. Você tem mentores especializados em passes, mentores especializados em cura, mentores específicos especializados na área da natureza, a busca de essências. Então, tem um monte, a desencarne, mentores especializados em desobsessão. Então, você tem uma galera aí. Então, só para você ter ideia, que a gente vai falar, eu vou dividir todos eles aqui. O caminho do bem diz que o mentor tem um espelho da verdadeira natureza, que ele começa a entender o que é a natureza, o que são as regras que estão na nossa frente e por que elas existem. E como, por vezes, nós somos direcionados de forma natural no caminho do acerto. E para acertar, você tem que entender que o caminho do erro não é legal. Aí vem as questões kármicas. Ele entende por que os karmas existem, ele já passou várias vezes pelas questões do karma e vai um monte de outra coisa. Ele também é considerado um catalisador da transformação, porque ele aprendeu a transformar principalmente a si mesmo, dentro dessa observação, das regras. Rapaz, tem muita coisa acontecendo ao redor. Tem os exemplos das pessoas, tem os exemplos do mundo, tem os avisos, os chamados, as várias sincronizações da natureza. Então ele consegue perceber, ele é guardião do próprio caminho. Olha que bonitinho. Vê que ele assumiu de forma consciente as responsabilidades sobre os seus acertos e erros. Só para entender, ele aprendeu a desviar de caminhos perigosos e ajudar, por causa disso, outras pessoas a proteger-se desses caminhos, dando elas dicas. Ele guia com sabedoria, com compreensão, com ética, com verdadeira intenção, tá? De ver empaticamente o bem das pessoas. Só estou falando isso porque quando a gente começar a dividir, a gente precisa entender quem são esses caras. O nível de busca. Não, a intenção dele, como ele já está em paz, ou em uma relativa paz, é fazer com que as outras pessoas também consigam encontrar verdadeiramente a paz. Sabendo-se que o caminho é longo, árduo e precisa de um trabalho de você ir lapidando o seu interior vagarosamente, ele vai te ajudar nisso. É um processo de despertar, de ascensão plena, de atenção plena, de entendimento do ego no meio disso tudo, a libertação da própria consciência, seja através de si mesmo, como reação externa, deixando alguns veículos de lado, aprendendo a sair conscientemente e sem nenhum tipo de peso, porque sair todos saem, mas aprender a sair e continuar fazendo coisas boas. Porque todo mundo nasce, não necessariamente todo mundo faz coisa boa. Todo mundo também sai do corpo, não necessariamente as pessoas acertam. Faz para fazer as coisas que precisam, não é evolução, é experiência extracorpórea. Ele é um facilitador. Tá? Como a gente começou a entender um pouco o que é, por exemplo, aqui ele ainda fala que o mentor é um cientista do desenvolvimento consciente interior. Quem falou isso foi a ciência da mentoria espiritual de Andrew Cohen. Bem bonitinho, né? Várias coisas legais. Aprendeu a ter amor, pode não ser condicional, mas os mestres mais a fundo, ou esses que eu vou também citar, também. Eu vou até colocar aqui a capa do vídeo de hoje, porque tem um determinado momento em que eu vou mais ou menos citar algumas dessas personalidades que aqui estão, tá? Daqui a pouco eu coloco a capinha para vocês verem aqui. Vai ser legal. Vamos entender agora a divisão desses caras, vagarosamente.
Primeiro, no caminho do mestre espiritual, diz: identificamos 3 categorias fundamentais de mentores espirituais. Cada livro com a sua direção, com a sua intenção, cada autor conectado provavelmente a determinada ideal, ou religião, ou estudo espiritual, filosófico, tá? Aqui ele divide em guru tradicional. A palavra guru, gorolatria, ela tem sido cada vez mais abolida, mas ainda assim existe e está contida aí, tá? Aos poucos, a não necessidade de um guru, mas vamos lá. Mantém linhas ancestrais intactas, transmite indicações espirituais e trabalha com a transferência direta de energia espiritual. Você tem um mestre intuitivo, que é especializado em percepção extrasensorial, em leitura energética, desenvolvimento de dons latentes e trabalha provavelmente com expansão da consciência e tal. E você tem o tipo do guia prático, que é aquele mentor que acompanha a gente mais no dia a dia. Ele foca na integração do dia a dia, trabalhando, oferecendo indicações no meio do processo kármico. O mestre intuitivo é aquele que vai tentar fazer você fazer um processo sempre assertivo. O guia prático é o que vai pegar você fazendo merda mesmo, fazendo besteira. Ele vai tentar te guiar, segundo fala. Em autobiografia de Yogi, do Yogananda, ele divide em consciência expandida, é o mentor que transcendeu completamente a sua questão egóica. Tá? Ele tem um mentor de capacidade de transmutação, que ele ainda está em processo de melhora de si mesmo, mas ele aprendeu a transformar a consciência dele e, consequentemente, ele já transforma isso ao seu tutelado ou discípulo. Tal. E tem um mentor de presença multidimensional, que é a habilidade de ele operar em vários planos, vindo até um umbral também, para dar uma força direta. Aí ele enfatiza aqui que o verdadeiro guru é raro, porque ele tem que ter vários tipos de divisões, né? E tem um monte de outras coisas que o pessoal fala aqui. Por exemplo, o mentor xamânico, já ligado um pouco ao xamanismo, diz que tem um mentor curador, que ele trabalha com energia vital, que é chamada de Kansei. Cansei porque o cara vai... Tanta energia vital que o cara vai assim. O mentor está cansado de ajudar o tutelado. Aliás, seu mentor está cansado, olha para você e fala: vixe, essa criatura. Esse mentor que tem um pouquinho de paciência com a gente, né? Vamos botar aqui. Tem um mentor visionário, que acessa os estados expandidos de consciência. Ele guia a gente para ideias sobre aquilo que você tinha de que te fazer e traz para você essas visões, digamos assim, interpretando alguns símbolos e fazendo esses símbolos chegar até você, tá? Você tem isso tem mentor xamânico, tá? Do Alberto Viloudo. Ele fala assim: tem o guardião da sabedoria, ele guarda. É conectado mais ao grupo Karma, ele tem o conhecimento dos ancestrais. Normalmente é muito normal o mentor ter isso, tá? Ele mantém a ideia de conexão, ele traz sempre a sensação de família, de rituais existentes, antigos, sagrados. Ele transmite ensinamentos antigos, ele reconecta você ao grupo Karma. Você tem um mentor entre dois mundos, que é chamado de Pago, que ele facilita a comunicação com os espíritos, navega em diferentes dimensões. Esse é o cara que te acompanha no dia a dia, tá? Ele também trabalha nos processos de cura e limpeza espiritual diária. Então você vê a quantidade de locais e divisões que esses caras têm. Você também, a arte da mentoria espiritual, ela divide assim. Você tem um instrutor inicial, chamado de Gelong, que ele introduz práticas de entendimento, ele induz você... É com aquele cara que você está do nada novo na vida, ele pega você e faz você no centro espírita, faz você no centro esotérico, faz você dentro de Umbanda, faz você se ligar à Rosa Cruz, faz você virar um... sei lá, o que for. Ele faz você se conectar. Eu tô com... O meu mentor está querendo que eu fale, veja menos e fale mais. Vamos lá, eu zoio. É o cara que ele orienta você no começo da disciplina espiritual. Ele pega você encarnado e coloca você em um lugar. Você vai perceber que aconteceu uma coisa interessante assim com você. Aliás, eu queria que você pensasse um pouco. O que aconteceu no seu caminho espiritual? Como foi que você chegou nele?
você vai perceber que não existe muito acaso. Teve alguma coisa que aconteceu, uma sensação, ou às vezes você estava do nada, assim, meio distraído, apareceu um vídeo, porque hoje em dia é comum, as pessoas estão encontrando a espiritualidade, o que é bom e ruim, né? Porque elas têm muita informação, mas nem necessariamente é tanta informação, tanta gente que você não sabe direito o caminho. Segundo também a arte da mentoria espiritual, na mentoria tibetana, tá? Ele tem o guia intermediário que é chamado de lama. É porque se fosse bom, eu estaria limpo. O lama ainda está meio sujo. Uma brincadeira. Ele transmite ensinamentos do quê? Ensinamentos tântricos. O Tantra, você sabe, não é só como as pessoas pensam, né? O Tantra, ele é mais. Ele conduz você também a retiros um pouquinho mais avançados, ele direciona você a coisas mais avançadas. Ele vai oferecer iniciações mais específicas, ele vai fazer com que você se prepare, ele vai incentivar você a buscar algum... Por exemplo, você entrou no espiritismo. Você começou a estudar, de repente ele é o cara que vai falar, olha, velho, que tal se você ler um pouquinho mais sobre experiência extracorpórea? Você, porra, mas não tem muito isso aí. Aí você começa, você acorda com uma vontade diferente, ele induz você a uma projeção diferente, ele inicia você na experiência extracorpórea e você sai louco procurando. Esse é o guia intermediário, ele influencia. Pode ser o mesmo guia, às vezes é um só, tá? Ele é um só, com várias preparações. Aquele que pega você no começo, aquele que faz o direcional intermediário, e depois o que vai ser o mestre realizado, que é o chamado Rinpoche. Devia ser o mestre, porque se fosse um mestre sem especialização, seria Rinfusca. Foi horrível essa, não foi, amor? Rinpoche. Aumentou especializado. Mas mentor mais ou menos, mentor tipo da gente, mentor Brasília Amarela. Ele trabalha com transmissão direta na natureza da mente. Esse cara é o cara que vai... Aí sim, ele vai mudar você. Ele vai acompanhar você em... Normalmente, um mentor realizado, que é como é chamado, um Rinpoche, ele vai trabalhar... Ele vai demorar um pouquinho mais para chegar, às vezes não chega na instrução. Pode ser o mesmo, tá? Mas ele não consegue chegar nesse nível, porque para você chegar nisso, você tem que passar pela lama, que é o lama no meio, para os ensinamentos medianos para avançados. São realizações superiores, são manifestações de sinais de iluminação que ele reconhece em você. Você sabe, eu vou contar para você um caminho sem ego. Tá? Eu vou contar. Normalmente você vai... Só para você entender como estava ego, esta noite eu estava projetado. Eu contei. Sabe onde? No lugar cheio de gente pelada. O que eu estava fazendo lá? Não sei. Mas vou contar a experiência para você. Legal. Eu tive uma experiência que provavelmente foi percebido como uma aproximação do Rinpoche. Foi assim, foi muito rápido. E foi no corpo, tá? Não vai fora do corpo, não. Eu estava fora do corpo certa vez e um mentor me falou pela mente, que eles acharam super estranho, veja só, eles acharam estranho, que teve um pico muito alto de conexão enquanto eu estava fazendo alguma coisa. Eu estava provavelmente escrevendo um tema, fazendo alguma coisa, que eu tive um pico tão alto que eu bati por alguns segundos numa frequência que não era para chegar. E ele falou que aquilo chamou atenção, porque não era para... É o lugar que você passou, eu passei 10 segundos nessa frequência. Aqui, você estava aqui. Vê que interessante. Não é onde você está, é como você está. Foi assim, ele disse que chamou atenção, eles não sabem como que eu cheguei temporariamente nesse ambiente, mas chega. Você vê que interessante é isso. Cara, 10 segundos da minha vida inteira de estudos de espiritualidade. E chamou atenção, porque você estava no corpo físico. Não é uma coisa que é a coisa que você está aqui, no meio do umbral, e de repente, no meio da madrugada dessas loucas que a gente está por aí, você eventualmente tem um processo. Então eles chegam para você, isto é uma proximidade com um mentor do padrão realizado, em que ele olha para você e fala, olha, tá acontecendo um negócio estranho. Aí ele se aproxima, para ver se dá algum caldo. Normalmente não dá, tá? Você passa a vida toda para fazer uma coisa. Então você perceba que quanto tempo é preciso para você se manter num lugar desse. Velho, eu não sei nem como foi, quando foi, não sei, não me lembro. Eu não sei, tem alguns momentos, né? Então, assim, essas coisas acontecem com todas as pessoas. Você também tem isso. Só que às vezes você tem um segundo, meio segundo, às vezes você tem uma
perto, você bate na trave e cai, ele está de olho em você. Quando você começa a chegar com muita frequência, 10 segundos não é suficiente. Mas no decorrer da vida, todo mês você está batendo lá, todo mês você está batendo, o cara começa a falar, rapaz, ó, tá numa frequência muito interessante. Que agora sim é capaz de a gente estar apto a receber algum tipo de informação. Mas tem que se lascar muito, porque tem que estar dentro de um sentido... quem chega nesses ambientes constantes está num nível de compreensão, até de questão de humildade tão grande que não dá para comparar. O caminho do sacerdote fala o seguinte, são 3 categorias também que eles dividem. O contemplativo, que ele também vai ensinar você as primeiras ações, é muito parecido com ele, tá? Ele vai trabalhar com você a espiritualização, você aprender a respirar, você aprender a ter humildade, você aprender a ter silenciar antes de falar, a controlar os impulsos. Ele vai contemplar você. Ele é o cara que quer iniciar você, o objetivo desse tipo de mentor, na dança do bom caminho, mas fazer da encarnação um caminho massa, tá? Você tem aí, pode ser o mesmo, tá? A ação ativa, é a subdivisão de mentores ativa. Aí ele já vai fazer, você já está começando a trabalhar no serviço da espiritualidade, quer dizer, a compreensão de ajudar, fazer alguma coisa além de si mesmo. Ações começam a ser extremamente preocupadas no sentido ético, eu não posso errar. Eu preciso fazer as coisas assim. Então esse é o tipo de ação. Carla, obrigado, tá? Pelo carinho. Ele também vai começar a trazer a você projetos. É quando você vai ter uma ideia de fazer um trabalho sobre espiritualidade, é quando você vai trabalhar num centro, vai começar a sentir vontade, você vai começar a sentir uma vontade de escrever sobre espiritualidade, ter inspiração. Você começa a ter um projeto, sei lá, um canal no YouTube, qualquer coisa que faça um desenvolvimento de um projeto no centro espírita, por exemplo, de direcionamento, de estudo de um determinado livro. Você já está na proximidade desse. E você tem um mentor integrativo. Ele vai fazer isso tudo, mas ele vai integrar você ao universo mais sutil de sensações e captações. É como se você tivesse a mente integrando, contemplando frequências mais altas, ele fazendo esse processo meio híbrido. Ele pega as coisas lá de cima e traz para você aqui embaixo, e ele já consegue fazer essas ações. Esse tipo de mentor, muito interessante as divisões, né? Tem vários tipos, quase todas têm 3 tipos, 4 tipos de divisões de categoria. Eu gosto bastante de ver as ações dos caras. E se os caras estudam isso aqui, velho, não é pouco, não é muito. Os caras no plano astral, ele encarna, desencarna, até que ele vai tomando o curso, até que ele começa a acertar, começa a ter uma determinada frequência mais alta enquanto encarnado, já está meio que apto a passar por determinados padrões de curso, porque normalmente quando ele chega nesse nível, seus níveis de erro e erro kármico, de que o prende a seres e as zonas inferiores, já não estão mais tão intensos. Ele já não erra mais muito com os outros. Ele parou de fazer merda com o ser humano, ele parou de aprontar, de sacanear os outros. Então ele começa a ser convidado a participar de estudos, de participação de seres que, entendendo o sistema planetário, começaram a melhorar. Então, para chegar nisso, eu sou muito... Qualquer um pode? Pode, mas não todos nos níveis mais altos, não. Porque você não consegue fazer esse intermédio com frequências mais altas se você não está ali. A divisão do mentor de espírito do Jamie Hadfield, ele fala que também são 3 tipos de manifestações. O mentor sincronístico é aquele que aparece em momentos críticos, traz mensagens específicas, aparece após cumprir seu papel, opera dentro da lei de sincronidade. É o mentor kármico. É o mentor que pega você chorando, é o mentor que que vai dar um passe, é o mentor que vai arrumar o seu quarto. Ele já tem uma certa ética, ele não é perfeito, mas ele já se preocupa. O coração dele é o seguinte, ele quer empaticamente o bem da humanidade. Mesmo que tenha... Muitos de nós aqui já tem um pouco dessa preparação para ser um mentor sincronístico. Você desencarna, você não pode ser um mentor permanente, por exemplo. Por quê? O mentor permanente, segundo ele fala, é um mentor que tem vínculo duradouro, múltiplos ciclos de desenvolvimento e múltiplas vidas andando em boa frequência, oferecendo um suporte consistente há séculos, às vezes, já está meio que no esquema, e atua com um tipo de âncora espiritual em todos os lugares que ele entrou. A família, ele era uma âncora, no trabalho que ele vai, ele era uma âncora, quando ele desencarna, no grupo espiritual que ele tem, era importante, ele já é meio que um semi-epicentro de uma responsabilidade, ele tem noção de responsabilidade, e já não erra mais. Esse cara erra, mas não é mais tanto. E aí você tem um mentor que ele chama de transitório, porque ele está transitório, porque ele está chegando num nível de saída da mentoria.
como a gente entende. Ele começa ensinamentos super específicos, de frequências super altas, trabalha em períodos super diferentes, porque tem hora que ele está mais numa frequência mais baixa, e tem hora que ele some, porque ele vai para a frequência mais alta, então ele passa a fazer essa intermédia. Ele começa a ser especialista em específicas áreas, muito bom. Por exemplo, o Miramês. Miramês é o mentor transitório. Ele é um cara que é especialista em projeção astral, muito bom. Ele vem para cá, fica no intermédio, ajudando outros mentores, e aí, eventualmente, ele sai e vai para lá. Tem mentores acima disso? Tem, mas normalmente a gente não consegue categorizar esses caras, apesar de que a gente vai falar de alguns aqui. Tá? Você vê que quase todos são muito parecidos, tá? Alguns dividem um pouco mais, outros vai ser aqui. O poder do mestre interior, ele subdivide um pouco mais a fundo, digamos assim, com algumas subdivisões. O sábio, que é o Rishi, o sábio ele domina os conhecimentos védicos, transmite sabedoria ancestral e guia através de sutras e mantras. Isso, claro, está dentro o Deepak Chopra, que foi ele que falou isso, está dentro da subdivisão da onde ele estuda. Provavelmente bebeu nas fontes que faz isso. Ele tem um mentor curador, que é chamado de Vaidya, que ele trabalha com energia vital, com medicina védica, com harmoniza corpo e mente e outras técnicas. Você tem um professor, que é chamado de Acharya, que ele já transmite conhecimentos sistemáticos, desenvolve métodos práticos, cria pontes de entendimento. Você tem um místico, que é chamado de Sadhu, que acessa estados superiores, vive em constante meditação e demonstra poderes sobrenaturais. Você tem um transformador, que é o Siddha, perdão. Ele manifesta os poderes extraordinários, catalisa mudanças instantâneas e trabalha na alquimia espiritual. Então você tem várias subdivisões de seres interessantes, né? Tem o mentor Zakua, que somos nós. Tá ali? Tem várias, é muito legal. Eu gosto dessas subdivisões, assim, de entender. Tá? Aqui, por exemplo, na mentoria espiritual na era digital. Espera aí, que agora eu quero ver. Vou tomar até o corote aqui. Espera aí. Agnes já te responde, obrigado também, tá? Você tem um mentor holístico. O mentor holístico, ele une diferentes tradições. Ele cria sínteses contemporâneas e desenvolve mapas integrais. Você tem o guia virtual, que ele, através das tecnologias digitais, ele faz vídeo, ele posta, ele escreve, oferecendo muitas vezes mentorias online. Ele cria comunidades virtuais onde tem um padrão de egrégora e ele não é um conhecedor, meu Deus do céu, mas ele já direciona. Então é interessante, né? A subdivisão que esse livro fez. E você tem um facilitador de comunidade, que é um mentor do seu grupo de WhatsApp espiritual. Ele desenvolve grupos de prática, ele cria redes de suporte, ele facilita conexões, ele interliga uma pessoa com a outra, tá? Ele está aprendendo também, mas é um cara que já faz, ele se esforça para fazer. Isso eu estou brincando, mas é verdade, tá? Tem muitas pessoas legais que fazem essa super conexão, velho, né? E é legal olhar isso. Eu nunca tinha pensado. Aí você tem os caminhos da mentoria sagrada de Angeles. Eles falam que as 4 direções sagradas é o guerreiro, que é conectado ao norte. Interessante esse pensamento que eu nunca tinha visto por esse lado, cara. Tá? Ele ensina a disciplina espiritual, o guerreiro do norte, a força interior e cultiva a honra e integridade. Muito bom. Veja qual que o mentor se liga mais a você. Você tem o mentor curador, que é o sul. Ele trabalha com compaixão, facilita o processo de cura e restaura o equilíbrio natural. É as subdivisões que é feita ali, tá? Na mentoria sagrada. Você tem o mentor visionário, que ele realiza novos horizontes, se revela, desperta a criatividade e vontade exemplar em muitas pessoas e inspira a transformação através de ações. Ele está ali. Você tem o mentor professor, que é ligado ao oeste, segundo fala. Ele transmite sabedoria antiga, preserva as tradições sagradas, transmitindo conhecimentos e mantém a base antiga sem que ela seja perdida nos novos caminhos.
Tanto que ele cria processos atuais e internos, não deixando com que as pessoas caiam. E você tem um mentor Zé Cu, né? Deve ser um mentor... Pois é, o Nari, mas tem um mentor youtuber, que é o Zé Cu. Que fala, ó, não erre não. Mas realmente eu tô brincando. Aí tem várias subdivisões e vários livros diferentes, eu acho legal aqui, ó. O Caminho do Mentor Zen, ele também diz que tem 3. O Roshi, que ele conduz práticas, autoriza a transmissão de Dharma, guia koans específicos. Você tem o Amigo Espiritual, que é chamado de Kalyanamitra, que oferece suporte natural, compartilha as práticas diárias, ele demonstra mindfulness. É o que ele demonstra, Celo? Mindfulness. Ele inspira pelo exemplo vivo, mas independente da palavra, porque a palavra pega essa conotação, nós temos que ver nosso mindfulness. Você tem um mentor circunstancial, ele surge em um momento específico, do nada ele aparece para você dar um conselho, às vezes, no meio da rua. Você está na rua, sem fazer nada, está mal, sem saber a direção, aí você sentou no ônibus, do nada, pá! Uma pessoa olha para você e fala assim, tá tudo bem, você não... Como é que esse corno sabe que eu estou mal? Já aconteceu com você? Eles percebem você no meio da rua, às vezes, e eles são inspirados, às vezes, você não percebe, tá, mensagem. Acontece, tá? Tem um monte, assim, de coisinhas legais, assim, tá? Só para finalizar aqui, você tem os Guardiões da Sabedoria da Sandra Ingerman. Ela, aliás, deixa eu contar um relato. Certa vez, eu estava vindo do ensaio em Salvador. Peguei o ônibus terminal da França, lá no Rio Vermelho, onde eu ensaiava ali na frente, onde morava esqueci, o Jorge Amado. Ensaiava ali naquele lugar ali, tinha uma baiazinha no Rio Vermelho. Esqueci o nome daquele lugar. Aí eu tava vindo para casa, tal, sentado, eu peguei a orla toda ali, eu vinha pela orla inteira de Salvador. Aí entramos em Itapuã, Dorival Caymmi, e aí eu descia 3 pontos depois, eu entrava no Dorival Caymmi, 3 pontos depois eu descia, né? Eu estava sentado, do nada, sento uma mulher do meu lado. Eu estava no corredor, eu abri essa perna, ela passou, sentou ali. Eu tô lá, tal, isso era no ano de 1997, 96, por aí. Ensaiando, né? A música ainda não tinha feito música, estava ensaiando pra caramba, 98 provavelmente isso. Aí essa mulher sentou do lado, ela olhou assim pra mim e falou, você... Eu olhei para ela assim, né? Era meio cigana ela, né? Você tem uma coisa espiritual para fazer. Oxi, que viagem é essa, minha tia? Você vai fazer um negócio espiritual e vai ajudar as pessoas. Cara, eu olhei assim para ela, eu já ia descer no meu ponto. Ah, tá bom, obrigado. Sentou assim do lado. Ali ficou, não sei quem é essa sujeita, não pediu para ler minha mão, não, né, pediu para... Não é dinheiro, nada. Eu agradeci e desci. Assim... Não me sinto dessa forma, mas é interessante como algumas coisas assim acontecem assim, no meio da rua, então você tem que se ligar. Você tem os curadores da alma, segundo a sabedoria antiga, que a gente já falou, tá? Especialistas em recuperação da alma, são os mentores kármicos. Trauma da alma, cerimônias de cura e técnicas de melhora, de saída de erros. Você tem os restauradores do poder, tá? Eu vou falar daqui a pouco os nomes dos mentores, aí que vai ficar legal. Ideias deles, né? Eles, restauradores de poder, ele desenvolve a força vital, eles trabalham com animais, reconectam vocês a vários tipos de padrões ancestrais, animal do poder, trabalho de alinhamento de chakras, fortalecimento de campo energético, rituais de limpeza de ambiente, fechamento de portais, feitos pelo umbral ou abertura. Você tem os mediadores espirituais, que comunicam em diferentes reinos, aí eles fazem esse intermédio entre o cimentor e o alto, e os guardiões de portais, que são os mentores de níveis mais altos, das frequências mais altas, que normalmente eles não vêm até aqui, mas eles ficam até guardadores e organizadores de registros acásticos, segundo eu falo. E aí você vê várias outras coisas. O que eu queria fazer agora? Uma subdivisão, um pouquinho dos tipos de mentores de cada lugar. Nós começaremos com o candomblé.
os conhecidos mentores. Quando eu falo mentores, obviamente, são todos os tipos, tá? Gêneros também, né? Às vezes você vai mentor é questão de língua portuguesa, tá?